Existem 6 tipos de dólar na Argentina. Mas de quem é a culpa? Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu dou minha opinião sobre temas variados aqui no YouTube. Se gostar do conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal e deixe seu like. Vamos lá pessoal, estava lendo aqui a matéria do G1, bem engraçada na verdade, porque eles tentam jogar essa culpa aqui no Milei, né? Que o Milei agora despontou na Argentina, nas primárias, e o governo atual está com bastante medo disso, porque a realidade é o governo atual quebrou a Argentina, né? E eles tentam jogar a disparada no preço do dólar atualmente a essa vitória do Milei nas primárias. Aí tem uma matéria aqui interessante no G1, né, que fala por que há 6 tipos de dólar na Argentina. Aí ele explica aqui, né, já no primeiro parágrafo, em meio a incertezas gerada pelo inesperado sucesso do economista direita radical Javier Milei nas eleições primárias, o Banco Central da Argentina anunciou uma desvalorização de 18% do peso, que provocou uma alta de 22% na cotação do dólar oficial. Engraçado que eles falam isso, né, como se a culpa do aumento fosse a vitória do Javier Milei nas primárias. Agora na eleição que eles fazem lá é diferente daqui, né? Eles fazem uma eleição primeiro para ver quem vai disputar. E ele ganhou. Ninguém achava que ele ia ganhar, achavam que ele ia ficar em quinto, não. Ele ficou em primeiro e ganhou, e isso causou um desespero, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui na época do Bolsonaro. Ninguém dava nada pelo Bolsonaro e ele disparou nas pesquisas e acabou ganhando. E eles jogam isso aqui na sacola do Javier Milei, como se a disparada do preço do dólar fosse culpa dele. Aí fala aqui da desvalorização que foi culpa da incerteza de mercado. Aí eu fui pesquisar um pouquinho quem é esse Javier Milei, né? Aí tem aqui, na Bloomberg, tem lá, quem é Javier Milei? Javier Milei surgiu com uma força na Argentina nos últimos anos. Economista com passagem pelo banco HSBC, assessor de Eduardo Euneikian na Corporation América, palestrante e defensor do fervoroso livre mercado. Líder do partido La Liberdade Avança e como ele costuma enfatizar em cada aparição pública. Entendeu? Ou seja, a preocupação desse pessoal e a discrepância no que eles falam é isso. O mercado ficou nervoso que uma pessoa que é a favor do livre mercado pode ganhar. Isso não entra na cabeça de nenhum ser humano normal que entenda o básico de economia, sendo que o livre mercado é o que impulsiona a economia, não o problema que a gente tem hoje, que é intervenção estatal. O livre mercado, as pessoas negociando em si. Ou seja, quando ela fala que o dólar aumentou porque uma pessoa que é a favor do livre mercado pode ganhar a eleição, a conversa não casa, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente já vê aí que na verdade é desespero. Um mercado não ficaria nunca contra uma pessoa que quer liberar mais um mercado. Aí você vê as propostas deles que na verdade é isso que está doendo no governo atual. Por exemplo, a dolarização. A dolarização é ruim e é boa ao mesmo tempo. É ruim por quê? Você vai ficar dependente do governo norte-americano, porque o dólar é americano, você vai ficar totalmente dependente do governo americano. Mas é bom ao mesmo tempo porque vai eliminar o que a gente tem hoje no Brasil e em muitos países que estão com esse problema de inflação e desaceleração econômica, que é o quê? O governo está sem dinheiro, imprime dinheiro como se não houvesse amanhã para pagar as contas deles e com isso enche o país de moeda e desvaloriza a nossa moeda por causa disso. Tem muita moeda para pouco produto no mercado, entendeu? E isso é muito ruim. Para o governo é ótimo, porque ele imprimiu aquele dinheiro naquela hora, ele pagou as contas dele, mas para eu, ou você, os réis mortais, é péssimo, porque esse dinheiro até chegar na ponta já desvalorizou tudo isso. Ou seja, 100 reais que você pegou hoje não vai valer o mesmo 100 reais amanhã, porque tem muita moeda no mercado para pouco produto. Isso cria uma discrepância na balança, entendeu? Se você tem 100 reais hoje e compra, por exemplo, esse controlinho aqui por 100 reais, se tem mais dinheiro, vamos supor, agora você tem 200, você pensa, opa, eu tenho 200, agora eu vou comprar 2 controles. Isso acontece o quê? As pessoas começam a comprar mais desse produto aqui, esse produto vai ficar escasso. Quando a empresa for comprar novamente o insumo para fazer esse produto,
como aumentou demais, o governo desestabilizou o mercado, aumentou demais a venda disso, a indústria não estava preparada para isso. Para produzir, para suprir a demanda, ele vai ter que fazer todo o processo novamente, comprar insumo, contratar mais pessoas para dar vazão à demanda, para produzir o suficiente que o pessoal está procurando. E se você contrata, você compra mais insumo, o produto fica mais caro, ou seja, esse produto que era 100 agora vai vir, vamos supor, a 150. Aumentou R$ 50 porque ele teve que mexer totalmente lá atrás, na cadeia de produção. Ou seja, imprimir dinheiro é bobagem. E é o que acontece hoje na Argentina. O governo argentino imprime dinheiro como se não houvesse amanhã. E a dolarização preocupa eles porque eles vão perder esse poder de imprimir o dinheiro, tá ruim a economia, eu preciso pagar minhas contas. Imprima dinheiro, mas o povo vai passar necessidade. Não estou nem aí pro povo, eu quero saber do meu lado. É isso que o governo sempre pensa, ele vai pagar o lado dele. Outra coisa que ele está querendo fazer é a eliminação do Banco Central. O Banco Central é importante em certos pontos, mas é ruim em outros pontos também. Por exemplo, o Banco Central é responsável por emitir a moeda. E o Banco Central, muitas vezes, a gente vê o que está sofrendo no nosso Banco Central agora. Se o presidente do Banco Central é um presidente que é técnico, que realmente entende da coisa, ele vai tentar impedir essa pressão desenfreada de dinheiro, vai aumentar a taxa de juros para tentar estabilizar a inflação. Mas quando acontece, por exemplo, do governo colocar um amigo dele lá no Banco Central, o que vai acontecer? Ele vai ligar para mim, estou com um problema aqui, imprime dinheiro, diminui a taxa de juros, tenta fomentar a economia artificialmente. Ele vai fazer isso, o primeiro ponto vai ser top. As pessoas vão estar com a sensação de ter mais dinheiro, estão comprando mais, estão com mais crédito, mas a longo prazo a inflação que vem depois vai destruir tudo isso. As pessoas, por conta da inflação, vão comprar menos, as empresas, porque as pessoas estão comprando menos, acabam demitindo ou até fechando. As pessoas que estavam devendo porque pegou crédito barato não vão pagar mais o crédito e cria aquela bola de neve que a gente tem até hoje no Brasil. Ou seja, o Banco Central, apesar de ele estar aí para ajudar a população, na verdade ele está aí para ajudar os políticos. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu não entendo muito disso, tá? Mas se ele vai dolarizar, então não vejo sentido assim de ter o Banco Central. Se o Banco Central só emitir papel moeda, ele deve fazer outras coisas, ter umas regulações dos bancos e tudo mais, mas eu acho que para isso não é necessário um banco. Dá para criar qualquer instituição que regularize, dá para muito bem para ter um banco privado nisso daqui, que eu vou ser o responsável por regularizar, manter o mercado organizado. Tudo que é do governo pode se tornar privado. Essa é a realidade e vai funcionar muito melhor. Outra proposta dele também é gastos públicos e diminuir o tamanho do Estado. Isso aqui, cara, para o governo é horrível. Se alguém chega falando isso, o governo fica doido. Por quê? Se diminuir o tamanho do Estado, você diminui o poder que o governo tem sobre a população, diminui o poder que o governo tem de roubar. Você diminui o Estado não vai ter aquele maquinário todo, não vai ter aquele monte de pessoas que estão trabalhando focadas em usurpar, em roubar o cidadão. Ou seja, o Estado vai funcionar menos, com menos habilidade, com menos rigidez. Ou seja, ele vai nos roubar menos. E para o governo é ruim, porque o foco do governo, apesar deles falar que eles estão aqui para te ajudar, isso, aquilo, o foco do governo é só te tributar, tacar imposto em você trabalhar para sustentar o governo. E diminuir o Estado dói muito neles, entendeu? Vai atrapalhar muito o fluxo deles. A gente vê hoje no Brasil que nosso Estado está aumentando de tamanho e a gente já está negativo em 7 meses. E a tendência é piorar. Por quê? O Estado está aumentando demais e a população não consegue trabalhar o suficiente para pagar todo esse imposto para sustentar o Estado. Isso aqui para o governo é horrível. Então, na minha opinião, eu não conheço muito bem esse Javier Milei. Pode ser que ele não seja bom, pode ser que ele seja até bom. Mas só dele ter essas propostas, ele já merecia meu voto. Só dele falar que vai diminuir o Estado, já merecia meu voto só por aí, porque eu acho que Estado grande Estado que rouba demais a população e não ajuda em nada. Então, essa culpa da Argentina ter 6 dólares, 6 cotações diferentes de dólares, é culpa, na verdade, do governo atual, que desestabilizou a balança comercial totalmente, proibiu importação, proibiu o mercado de aumentar preço, proibiu um monte de coisa que a população fazia, que gerava riqueza, ele saiu proibindo. Então, é culpa dele, tá? Não é culpa nada do Javier Milei. Essa desvalorização do dólar atualmente é culpa do governo atual também, porque ele que está devendo para o FMI, ele que quebrou o país, conseguiu fazer a Argentina se tornar um dos países mais quebrados e mais pobres da América Latina,
onde a Argentina antigamente era considerada a Europa na América Latina, na América do Sul. Hoje a Argentina é um dos países mais endividados por culpa do governo ineficiente e grande. E tudo que está acontecendo de ruim não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o cara ter despontado. Na verdade, o cara ter despontado vai demonstrar para o mercado que, opa, tá entrando um cara que vai fazer o que é certo, que é diminuir o Estado e focar na geração de emprego de forma empresas privadas. As pessoas com dinheiro para investir, vai ter lucro nisso, porque as pessoas às vezes falam, ah não, o patrão é opressor, o patrão é malvadão, o patrão ganha dinheiro demais. Não, ele está tendo retorno pelo investimento. Quando você entra como funcionário, você tem o seu salário certo. Você não tá arriscando perder nada. Pode ser que você ganhe pouco, pode, mas aí, se a empresa te paga pouco, cara, vá para outra. Você tem a liberdade de procurar outro emprego. Então, se você é acomodado, está acomodado ali, não quer ir no mercado, correr atrás de salário melhor, não vá culpar o seu patrão que te paga mal. Você que é um preguiçoso não procura outro emprego. Então, a pessoa que investe no país tem que ter um retorno sim. Se põe no lugar dessa pessoa, ele arriscou o dinheiro dele, ele investiu ali. Ele tem risco 100% ali quando ele vai. Se der errado, o prejuízo é totalmente dele, entendeu? Se der certo, o lucro não é só dele, o lucro vai ser do país que vai receber imposto e de você que está trabalhando para aquela empresa. Então pare de pensar que os grandes empresários, entendeu? São os malvadões. Claro, tem empresário que é ruim, tem, mas não vai colocar todo mundo na mesma patota. Então, se ele abrir a economia, ele diminuir imposto, diminuir Estado, dolarizar eu não sei se vai ser vantajoso. Vai ser vantajoso pela parte de não poder imprimir mais moeda, mas não sei se você ser dependente dos Estados Unidos é uma boa. Mas isso de diminuir o Estado vai atrair muito investimento e vai mudar o contexto atual da Argentina, que é pagar as dívidas, diminuir o Estado e voltar a ser uma nação pujante como ela sempre foi, tá? Só que não sei se ele vai conseguir, coitado, porque o Estado da Argentina é tão grande que eu acho que vão fazer tudo para atrapalhar o cara. É sempre assim, né? Mas então foi isso, pessoal. Essa matéria aqui é totalmente a favor de governo grande. Não, quando é matéria assim de jornal brasileiro, eu não dou muita atenção porque o brasileiro gosta de sofrer, é impressionante. Mas é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.